calma. Para a sua vida tem jeito. Para tudo, aliás, nessa vida tem jeito, até mesmo para a morte. E o jeito se chama Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. O ser humano ele pode buscar muitos caminhos para ser feliz, mas ele não vai achar se ele não se voltar para o único caminho que leva à salvação. A palavra de Deus, ela tem tudo o que precisamos. E, como de costume diário, o Espírito Santo ele me ensinou a dar as primícias do meu dia para o Senhor, para Ele, para o Todo-Poderoso. E ao acordar, eu dou o meu bom dia para Ele e venho, me coloco de joelhos aqui, faço a minha oração de início do dia, dando as minhas primícias a Ele, dando os meus primeiros momentos do meu dia para o Senhor, porque Ele é digno disso. Ele é digno de muito mais, mas tudo que a gente pode fazer, a gente faz, né? Para colocar Ele em primeiro lugar, porque Ele, quando Ele entra dentro de nós, Ele se torna o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, o nosso melhor amigo, o nosso irmão, o nosso marido. Ele se torna o nosso auxiliador, Ele se torna o tudo na nossa vida. Então, a Ele devem ser dadas as honras, as glórias, a majestade santa. É Ele, é dele, tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, nessa meditação de hoje, eu queria compartilhar com você que tem se sentido desmotivado, que tem se sentido desamparado, que tem se sentido desanimado na sua vida. E você diz que crê no Senhor Jesus, você sempre teve essa crença na sua vida, né? Não importa o tipo de igreja, né, que você frequenta, ou se você está afastado, eu não sei como está a sua vida. Mas se você parou nesse vídeo, creia, Deus ele quer falar com você. Creia que o Espírito Santo, ele quer abrir o seu entendimento para coisas maiores, para coisas que vão fazer você enxergar o poder de Deus na sua vida, que vão fazer você enxergar Jesus na sua vida. Então, o Espírito Santo ele me guiou a meditar nesse Evangelho de João hoje, capítulo 10, a partir do versículo. Eu meditei todo o capítulo, porque ele também me ensinou isso, que é importante a gente meditar todo o capítulo, né? Para compreender o contexto e tudo mais. Mas especialmente esse versículo aqui, o 38, certo? Que na minha Bíblia o título está A Promessa do Espírito Santo. Deus, ele nos deixou uma promessa de receber o Espírito Santo dele. Imagine termos dentro de nós o Espírito do Deus vivo. Assim como esse Espírito único e perfeito foi derramado sobre o Senhor Jesus ali no batismo nas águas, assim deve acontecer conosco também. Jesus veio para ser o exemplo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, aqui no versículo 37 e 38, mas especialmente no 38, eu vou ler os dois, por questão de contexto, né? É bom para a gente entender. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou aquela multidão que estava ali toda reunida, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, pode vir a mim e beber. Então ali ele estava se considerando como água. Você imagina a importância da água para o ser humano? O ser humano, ele pode passar dias sem comer, mas sem água, no máximo, dizem, né, uns 3 dias. Para você ver, o nosso corpo é mais água do que qualquer outra coisa. Então, a água, Deus sempre mostrou que ela é algo essencial, porque a água sacia a sede, a água limpa, a água purifica, águas que saram, que purificam, que renovam, que salvam. Jesus é a água da vida. Jesus
é aquele que mais necessitamos para viver. Então Jesus, ele clamou ao povo ali, se levantou e começou a clamar ali. Se alguém tem sede, ele já começa assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha, você tá com sede? Você faz o quê? Você vai buscar água. Você tem que se levantar e pegar a água, a não ser que alguém traga para você. Mas você também tem que pedir, você tem que dizer: eu tô com sede, pega lá água para mim, por favor. Então, tem que haver o quê? Uma atitude da nossa parte, tem que haver um clamor da nossa parte, tem que haver um levantar, ir em busca, uma atitude de buscar aquela água. Então, Jesus, ele não obriga nada a ninguém. Ele tá ali e ele, olha, você tá com sede? Vem a mim. Ele estava se considerando água para saciar a sede daquele que de fato está com sede. Porque aquele que de fato está com sede vai atrás da água. Então eu lhe pergunto hoje, você está com sede? Você está com sede de uma vida transformada? Você está com sede de uma mudança na sua vida, que você venha de fato glorificar a Deus com sua vida? Você está com sede? Você está doente? Você está necessitado de alguma coisa? Você está precisando que Deus lhe responda? Você está precisando de um milagre? Você está com sede. Você está com sede. Olha, existe a sede do mundo, existe a sede de Deus, das coisas de Deus. Se você está com sede das coisas do mundo, você pode estar certo, Deus não está em você. Deus não está em você. Mas se você está com sede da justiça de Deus, pode estar certo, Ele está lhe chamando. E Ele está dando essa oportunidade aqui agora. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já declarou dentro de si mesmo, você já tomou uma decisão firme e definida com base na sua fé de crer no nome do Senhor Jesus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, e entregar a sua vida para Ele? Porque eu digo para você, com toda certeza, quando você fizer isso de fato e de verdade, a sua vida vai mudar. E a sua sede vai ser transformada para uma sede das coisas de Deus, para uma sede de querer estar com Deus 24 horas por dia. Assim, do momento em que você acorda até o momento que você vai dormir. Porque quando acontece de Jesus entrar dentro de uma pessoa, então tudo muda. A vida da pessoa muda. Eu digo isso porque a minha vida mudou quando ele de fato entrou em mim. Porque antes eu tinha a minha intimidade com Deus. Eu falava com Deus, eu orava, eu ia à igreja. Mas eu estava em pecado. Então, quer dizer que eu tinha sede das coisas do mundo também. Mas, quando ele de fato entrou em mim, essa sede pelas coisas do mundo cessou. Claro, a gente continua vivendo aqui, a gente continua tendo que fazer as nossas coisas. Mas no nosso interior, como ele vai dizer aqui agora, no versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, rios de águas vivas. Então, a gente vai até Jesus, querendo beber, estando com sede, ele se coloca como a água que vai matar a nossa sede. E quando a gente mata essa sede, então de dentro da gente flui rios de água viva. Então aí a gente já vê uma multiplicação, né? A gente vê que Deus, ele multiplica tudo. Ele multiplicou os pães e os peixes, Jesus multiplicou os pães e os peixes, multiplicou o vinho lá do casamento, multiplicou, enfim, um monte de coisa. Então, a gente vê que uma vida com Jesus é uma vida em abundância. Abundância de quê? De coisas eternas, de vida eterna. Porque ele diz aqui, rios de água viva. Águas
que permanecem, águas que saram, que curam, que transformam, que libertam. Então eu estava lendo aqui, porque na minha Bíblia tem comentários do bispo, e algo que me chamou bem a atenção foi isso daqui. Aproveitando essa festa, o Senhor Jesus anunciou que todos os que crerem em sua palavra fluirão rios do seu interior. Ou seja, terão vida plena nele. Mas para isso é necessário crer de acordo com o que está escrito nas Escrituras e não segundo as próprias opiniões, achismos e tudo mais. Embora o povo, nas dependências do templo, não compreendessem, o próprio Messias fluía rios de salvação na presença de todos. Ou seja, só dele estar ali, falando tudo aquilo, clamando ali, a salvação ela estava sendo anunciada, a salvação ela estava fluindo ali naquele templo. E todos ali recebendo daquilo e se nutrindo. E quem cria, reconhecia, não, esse é o enviado de Deus. E se entregava e o seguia. Então, olha só, o que acontece hoje em dia? Isso só pode acontecer aonde? Na igreja. Claro que a gente pode conhecer o Senhor Jesus, né, em outras situações. Mas essa questão aqui que ele está dizendo, olha, Jesus estava clamando ali no templo, na presença de todos, de uma multidão, e ali estava fluindo salvação. Ali estava saciando a sede de muitos ali. Quem cria, tomava posse e seguia Jesus. Então, a mesma coisa que acontece na igreja, para você ver a importância de ir à casa do Senhor. A importância de estar ali também numa multidão, ouvindo a palavra que flui do trono de Deus, que passa primeiro pelo quê? Pelo pastor, pelo bispo, seja lá por quem for. Então, aquele povo estava recebendo da água viva ali. Aí ele dá um trechozinho, porque ele fala aqui, tem que crer como está escrito nas Escrituras. Então a gente sabe que no Antigo Testamento, Deus já mostrou para os profetas, mostrou para todo mundo ali que iria mandar a salvação, que iria mandar um Messias para a salvação da humanidade. Então ele deixa aqui uma referência, Ezequiel 47, do 1 ao 9. E eu fui lá em Ezequiel, e é justamente essa parte daqui que eu não leio muito Ezequiel, mas realmente é um livro assim que é cheio de profecias, né? A torrente das águas purificadoras. Eu não vou ler tudo, mas se você quiser meditar, certo? Medite. Porque aqui ele fala daquela questão que Ezequiel sempre era mandado, né? Por Deus para ter visões proféticas e tudo mais. A gente vê isso na questão do Vale de Ossos Secos, né? Que a gente estava falando há alguns dias atrás. E aqui foi a corrente das águas purificadoras. As águas que davam nos tornozelos, depois as águas que davam nos joelhos, depois as águas que davam mais em cima, na cintura, depois as águas que não dava mais para atravessar aquele rio, porque as águas eram muito profundas. E aqui no versículo 9, no versículo 8 e 9, só para finalizar esse vídeo aqui, para você ter ideia do que Deus pode fazer na vida do que crê. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Ou seja, o que tiver ali de vida, o que tiver ali naquele rio, vai viver.
haverá muitíssimo peixe. Olha aqui, ó, a abundância, muitíssimo peixe, aonde esse rio chegar. Deixe esse rio de águas vivas, que é o Senhor Jesus, chegar no deserto da sua vida, se a sua vida estiver no deserto. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você tem sede, se você está morrendo de sede, essa é a oportunidade de Jesus lhe dar, não um copo de água, mas rios de águas vivas, que vão fluir daí de dentro de você, para que essas águas vivas passem, desçam ao deserto e entrem no mar da eternidade. A palavra de Deus é espírito e vida. E quando a gente dedica a nossa vida, desde o início do dia ao fim, a estarmos com a nossa mente focada nessa palavra, naquilo que Deus nos dá, esse pão vivo aqui, essa água viva aqui, então pode ter certeza que Ele vai guiar os nossos dias, os nossos passos até a eternidade. Não é fácil. Uma vida com o Senhor Jesus é uma vida de renúncia, de entrega verdadeira. Para que o Espírito Santo venha, é necessário uma entrega da sua vida para Ele, porque Ele não obriga ninguém a nada. Mas a verdade é uma só. Sem Jesus não há salvação. Só existe um caminho para a salvação, é o Senhor Jesus. Fora dele é inferno. Fora dele é o diabo. Fora dele não existe. Porque ele se sacrificou. Ele é o Senhor. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer tomar as decisões por você. Porque ele sabe o que é que tem lá na frente. Ele sabe o que é melhor para nós. A gente não pode viver por nós mesmos. Porque somos falhos. Nascemos em pecado. Por conta lá de Adão e Eva, uma maldição de pecado a cada geração surgiu. E somente pelo sangue de Jesus é possível se libertar dessa maldição e ter vida nova, vida eterna. Não é uma vidazinha aqui nesse mundo limitado, nesse mundo que só tem pecado, que jaz no maligno. Não, ele também promete uma vida abundante aqui. E muitas vezes, eu, por exemplo, não tenho uma vida cheia de dinheiro, não. Tem minhas limitações. Tenho uma vida assim, tudo está nele. Tudo que eu tenho é dele, tudo é para ele e a minha vida é ele. Pronto, acabou. E ele me guia, ele me dirige, mas sobretudo para a salvação da minha alma, ele. Eu quero a salvação da minha alma. Você quer a salvação da sua alma? Entregue sua vida para o Senhor Jesus. Você está com sede? Entregue sua vida para o Senhor Jesus. Você quer ser um rio de águas vivas para que esse rio possa ir para as outras pessoas e levar vida para elas também? A vida que entrou dentro de você? Se entregue para o Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, se você considerou útil para a sua vida, se ajudou em alguma coisa, se você crê que esse vídeo vai ajudar alguém que está precisando, envie, compartilhe, deixe o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima. Mantenha a sua vida com Deus firme e forte, porque o Senhor Jesus está chegando. Ele está muito próximo de chegar. A gente já está vendo todos os sinais aí. Então, vê quem crê. Quem crê está vendo. Assim como muitos aqui ouviam Jesus, viam os milagres, e ainda tem muita gente que não cria. Por quê? Porque eles não estavam em espírito. Porque eles não estavam esperando o Messias. Porque se eles estivessem esperando o Messias, com base em tudo aquilo que Deus deu no Antigo Testamento, todas as leis, os profetas, tudo mais, as profecias, eles sabiam que Jesus era o Cristo. Eles sabiam que Jesus é o enviado de Deus. Mas muitos ali crucificaram o Senhor Jesus. Então é porque eles não estavam esperando a salvação. Eles estavam mais preocupados com sua vidinha medíocre nesse mundo. Então espere pela salvação, creia, queira, pense no céu todo dia e você verá a glória de Deus na sua vida. Deus abençoe.